Muito bem. Eu sou o professor Jefferson Botelho, trabalho com direito penal e processo penal. O nosso encontro de hoje vai ser para falar sobre crimes contra a administração da justiça. É a nossa segunda aula acerca desse tema importante. Então, eu concito a todos a se ligarem neste canal para que nós tenhamos condições de desenvolver este assunto. Assunto muito importante, assunto sempre em voga nas unidades policiais, no expediente forense, crimes contra a administração da justiça, capítulo 3º, que faz parte dos crimes praticados contra a administração pública. Agora é o nosso segundo momento. No nosso primeiro momento, nós trabalhamos acerca de alguns artigos. Trabalhamos o reingresso de estrangeiro expulso, a denunciação caluniosa, a comunicação falsa de crime ou de contravenção, autoacusação falsa, o falso testemunho ou falsa perícia e coação no curso do processo. Nesse encontro de hoje, a nossa missão é trabalhar acerca do exercício arbitrário das próprias razões em diante. Então, esse é o nosso grande desafio de hoje. Bom, exercício arbitrário das próprias razões, muito conhecido no meio social como justiça com as próprias mãos. Artigo 345. Crime praticado contra a administração da justiça. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permitir. Bom, nós temos aqui uma pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Neste caso específico, considerando o tamanho da pena, o processo e o julgamento ocorre no Juizado Especial Criminal, cumprindo as disposições da Lei 9.099, de 95. Bom, nós temos o parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Então, esse tipo de delito, se não houver violência ou grave ameaça à pessoa, a ação é de iniciativa privada. O querelante deverá constituir um advogado e propor uma queixa-crime junto ao Poder Judiciário em face do querelado. Nós temos uma outra figura criminosa de exercício arbitrário das próprias razões no artigo 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria de que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Aqui nós temos uma pena de detenção também de 6 meses a 2 anos e multa. Aqui a pena ela já se mostra alternativa, ou melhor, ela se mostra cumulativa. Ela não é alternativa como no artigo 345. O juiz vai ter que fazer 2 operações se chegar nesse momento, porque pelo tamanho da pena, o processo e julgamento ocorre no Juizado Especial Criminal. Então, há necessidade de se fazer um sistema trifásico na primeira etapa, de 6 meses a 2 anos, e um sistema bifásico no cálculo da pena de multa. Bom, aqui nós temos a conduta típica, que é fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. A pena de 15 dias a 1 ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. Se não há emprego de violência, conforme eu disse agora há pouco, somente se procede mediante queixa.
A objetividade jurídica desse tipo de delito é a administração da justiça. Por quê? Porque o Poder Judiciário assume o monopólio de distribuir justiça. E com isso, evidentemente, ele proíbe de forma peremptória que se faça justiça, salvo nos casos permitidos, como na própria legítima defesa, diante da ausência do Estado, no estado de necessidade, no exercício regular do direito ou no estrito cumprimento do dever legal. Elementos subjetivos do tipo: é o dolo genérico, intenção de querer praticar a conduta típica, somado ao dolo específico, satisfação de uma conduta, muito embora essa conduta seja lícita. Em se tratando de uma espécie de exercício das próprias razões ligadas às relações de consumo, evidentemente que a Lei 8.078 de 1990, ela trata do Código de Defesa dos Consumidores. Por exemplo, uma cobrança vexatória. Está lá prevista no artigo 42 e artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, elemento normativo do tipo: evidencia-se da expressão salvo quando a lei permite. Em determinados momentos, a própria lei permite esse exercício arbitrário, ou melhor, esse exercício das próprias razões, não arbitrário, porque a lei permite, como, por exemplo, o direito de retenção e penhor legal, que tem previsão no Código Civil, né, o direito de retenção de bagagens, não é? Em hotéis, enfim, aquilo que é definido no Código Civil. Bom, consumação. Existem duas correntes acerca da consumação para esse tipo de delito. Primeira corrente: o crime já está perfeito somente com a violência, independentemente da satisfação. Neste caso, é crime formal, pois se consuma com a realização da conduta tendente à satisfação da pretensão. Quem acompanha esta corrente são os professores Luiz Regis Prado, o César Roberto Bittencourt, o Noronha, o Damásio de Jesus e o Guilherme de Souza Nutt. Para a segunda corrente, que considera o crime material, se perfaz com a satisfação da pretensão do agente. Nesta corrente, nós temos Nelson Hungria, o Cláudio Heleno Fragoso e o Celso Delmanto. Bom, ação penal. Se não existir violência contra a pessoa, a ação é de iniciativa privada. Em havendo violência física contra a pessoa, o crime é de ação pública incondicionada. Bom, aqui nós temos algumas informações acerca do artigo 346. A conduta típica é uma outra forma de exercício arbitrário das próprias razões realizadas nas condutas de tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria em que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Neste caso aqui, muito embora continua sendo de competência da Justiça do Juizado Especial Criminal, a pena é de 6 meses a 2 anos, além da pena de multa. Componentes da conduta típica, que são os verbos, são as condutas, que é a conduta de tirar, de suprimir, de destruir ou danificar. Aqui a coisa tem que ser própria. Mas essa coisa própria, ela se acha em poder de outrem, em razão de determinação judicial ou por convenção. Agora, sujeitos do delito. Sujeito ativo é o proprietário da coisa que se tirou. Suprimiu, destruiu ou danificou quando se achava em poder de uma outra pessoa. O sujeito passivo, o Estado e a pessoa que se achava na posse do objeto material do tipo, coisa móvel ou imóvel,
sob responsabilidade de outrem. Então, aqui fica bem claro, né? Fica bem claro essa conduta ilícita. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, né? O dolo genérico. A classificação trata-se de crime próprio, porque tem que ser a pessoa proprietária da coisa, é crime material, é crime praticado de forma livre, comissivo, unissubjetivo, porque pode ser praticado por uma única pessoa, é crime plurissubsistente, instantâneo, de conteúdo variado, porque são vários verbos, né? Ou também misto alternativo, que é uma classificação doutrinária. Neste caso, a ação penal é pública incondicionada. Um outro delito importante, também praticado contra a chamada administração da justiça, é a fraude processual. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo, agora preste bem atenção, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro juiz ou perito. A pena é de 3 meses a 2 anos, além da multa. Também de competência da Justiça, do Juizado Especial Criminal da Lei 9.099, de 95. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro, tá? Então, aqui é uma causa de aumento de pena. Bom, para esse tipo de fraude processual, nós temos essa inovação artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou pessoa. Coloquei em negrito para facilitar o destaque. Com o fim de induzir a erro a quem? Juiz ou perito. Nós temos que a detenção é de 3 meses a 2 anos, além da multa. O parágrafo único diz que se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. A elementar do tipo acha-se presente no verbo inovar, que significa modificar, alterar, substituir. O objeto jurídico desse tipo de delito é a administração da justiça. Sujeitos do delito. Sujeito ativo é qualquer pessoa pode praticar esse tipo de delito, não demanda nenhuma circunstância especial em relação ao autor do delito. Sujeito passivo é o Estado. Agora, inovação artificiosa. A inovação artificiosa consiste em modificar, alterar ou substituir determinada situação referente ao lugar, de coisa ou de pessoa. E a finalidade teleológica do tipo é o quê? É induzir a erro o juiz ou o perito. É a chamada fraude processual. Acontece, senhoras e senhores, que nós tivemos em 97 o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503. Ela também trouxe uma modalidade de fraude processual estampada no artigo 312 desta lei que define o Código de Trânsito Brasileiro. Se não, vejamos. Artigo 312. Inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal. Agora, o estado de lugar, de coisa ou a pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Preste bem atenção que nesta modalidade de delito há a inserção do agente policial.
aquilo que não existe no artigo passado. A penalidade é de detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa, é uma pena alternativa. E aí nós temos aqui uma importante disposição prevista no parágrafo único deste artigo. Aplica-se o dispositivo neste artigo, ainda que não iniciados quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere. Bom, e agora nós deparamos com aquilo que nós chamamos na doutrina de favorecimento criminal. Favorecimento criminal. Nós temos, nesse tipo de delito, favorecimento criminal, que é o gênero, o chamado favorecimento pessoal, previsto no artigo 348, que é auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime, a que é cominada a pena de reclusão. É o chamado e famoso crime de favorecimento pessoal, com pena de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. Se ao crime não é cominada a pena de reclusão, aí nós temos um outro preceito. Pena de detenção de 15 dias a 3 meses e multa. Agora, preste bem atenção que nós temos aqui uma escusa absolutória, uma imunidade, que é prevista no parágrafo 2º deste artigo 348. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Neste caso aqui, sequer é instaurado o inquérito policial contra aquele que favoreceu. Nessa relação de ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. Importante esta disposição dessa escusa absolutória. Bom, aí nós temos aqui a conduta típica. Auxiliar a subtrair a ação da autoridade pública, autor de crime, aqui é cominada a pena de reclusão. Tem aqui a pena de 1 a 6 meses, além da multa. Parágrafo 1º. Se ao crime não é cominada pena de reclusão, nós temos aqui uma penalidade de detenção de 15 dias a 3 meses e multa. E aí, aqui, nós repetimos o parágrafo 2º, consistente na escusa absolutória. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. O objeto jurídico. O que a lei visa proteger, senhoras e senhores? É a boa administração da justiça. É a boa administração da justiça. Sujeitos do delito. Qualquer pessoa pode praticar esse delito, desde que não seja coautor ou partícipe do crime anterior. Sujeito passivo, nesse tipo de delito, é o Estado. A expressão autor do crime é utilizada no sentido lato, se referindo também ao coautor e também ao partícipe. Auxílio anterior ou concomitante ao crime. O auxílio não pode ser anterior ao cometimento do crime, nem concomitante. Se concomitante, o acusado responderia como partícipe. Desta forma, o auxílio tem que ser posterior. O delito não pode ter ingressado na esfera de conhecimento do autor desse tipo de delito, desde que ele adere à conduta do autor, que poderia ser partícipe ou até mesmo autor, se ele participou diretamente dos atos de execução. Preste bem atenção que não há favorecimento. O que seria esse item que eu coloquei aqui? Se no fato anterior se operou causa de exclusão da culpabilidade ou ilicitude, causa de extinção da punibilidade ou escusa absolutória, não resta configurado um favorecimento. Evidentemente, porque se você favorece, mas lá na frente prova que o cidadão praticou um delito, não praticou um delito em razão
da exclusão da culpabilidade, ou até mesmo da ilicitude. Ele praticou, por exemplo, um fato acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, evidentemente que quem favoreceu não vai responder, porque seria uma verdadeira incongruência jurídica. Bom, contravenção penal. Não é punível, não é possível ocorrer o favorecimento tipificado no artigo 348 para a prática de contravenção penal. E mais importante também aqui, a autoridade pública. Entende-se como autoridade pública para fins do artigo 348, aí pode ser o juiz, pode ser o delegado de polícia, ou o policial, que é agente da autoridade, ou até mesmo a autoridade administrativa. Sobre, senhoras e senhores, o momento consumativo. É o momento em que o auxílio é efetivamente prestado ao autor do crime, ainda que breve este auxílio. Aí tem a escusa absolutória, que eu já coloquei, se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge, irmão do criminoso, fica isento de pena. Apesar do rol taxativo do parágrafo, o professor Damásio de Jesus, de saudosa recordação, não é? Entende que o companheiro, o amásio, também pode ser beneficiado pela escusa absolutória, ficando isento de pena. Então, assim, uma posição muito importante, porque hoje nós sabemos que o companheiro, aquele que vive em união estável, tem o mesmo valor de casamento e recebe a proteção da família, inclusive de direito constitucional, previsão na Constituição Federal. Configuração do delito. Só será possível o favorecimento real se disser respeito ao cometimento de crime, podendo acontecer através de empréstimo de veículo ou fornecimento de combustível na fuga, ocultação da vítima para desaparecer vestígio, fornecimento de dinheiro, enfim. Esse favorecimento pessoal, né, para que ele realmente seja real, seja configurado, você pode emprestar um veículo, patrocinar o combustível, enfim, esse tipo de comportamento que a lei visa coibir em razão de proteger a efetividade da justiça. É por isso que esse tipo de delito é praticado contra a administração da justiça, ok? Vamos passar para frente para que nós possamos concluir essa etapa. Agora, dentro do chamado favorecimento criminal, nós temos o favorecimento real. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Pena de 1 a 6 meses e multa. Bom, e a última modalidade de favorecimento criminal é esse favorecimento que foi previsto posteriormente ao Código Penal, através de uma lei especial, que inseriu o 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional. Aqui é para coibir esse tipo de ingresso de equipamentos, de rádio, de telefone, para que possa obstar a própria continuidade das grandes organizações criminosas que estão praticando crime em determinadas situações do interior dos chamados estabelecimentos penais. E aqui nós temos algumas disposições interessantes acerca desse tipo de delito, que é o chamado favorecimento real. Prestar auxílio fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. E aqui nós temos a diferença entre esses favorecimentos, pessoal e real.
No favorecimento real, o sujeito visa tornar seguro o proveito do delito. No favorecimento pessoal, preste bem atenção, o sujeito visa tornar seguro o autor do crime antecedente. Agora, a diferença importante entre o favorecimento real e o crime de receptação, que pode surgir alguma dúvida em função dessa relação tênue desses dois tipos de delito. Preste bem atenção. No favorecimento real, o agente age exclusivamente em favor do autor do delito antecedente. Antecedente. Para quê? Para tornar seguro o proveito do crime. Na receptação, o autor age em proveito próprio ou de terceiro, que não seja coautor ou partícipe. No favorecimento real, a ação do sujeito visa ao autor do crime antecedente. Na receptação, a conduta incide sobre o objeto material do crime anterior. Mais ainda, no favorecimento real, o proveito pode ser econômico ou moral. Na receptação, age única e exclusivamente econômico. Aquelas hipóteses lá do artigo 180 até o artigo 180A, que foi introduzido agora, com a chamada receptação de animais, não é? Com o advento de uma lei recente no Brasil. Bom, e aqui nós temos o favorecimento real, que foi criado pela Lei 12.012, do ano de 2009, que é ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, tá? Em estabelecimento prisional. Bom, esse artigo 350, que chama exercício arbitrário ou abuso de poder, esse artigo especificamente, ele foi revogado pela atual lei de abuso de autoridade. Então, esse artigo 350, durante muito tempo no Brasil, criou-se uma grande celeuma, porque, segundo consta, ele estaria revogado tacitamente pelo artigo 4º da Lei 4898, de 65. Durante muito tempo, houve grande divergência na doutrina brasileira, mas agora, para sepultar essa dúvida, né, recentemente a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, ela revoga expressamente esta Lei 4898, que é a Lei de Abuso de Autoridade. Ela revoga também o parágrafo 2º do artigo 150, que era uma situação lá de funcionário público praticando violação de domicílio. E, por fim, ela revoga o artigo 350, acabando hoje com aquela celeuma que durante muito tempo persistiu na doutrina brasileira. Na doutrina brasileira. Bom, agora, fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Artigo 351 do Código Penal. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva. Não pode ser medida de segurança restritiva, ok? A pena de detenção de 6 meses a 2 anos, também de competência do Juizado Especial Criminal, Lei 9.099, de 95. Nós temos aqui um parágrafo 1º, se o crime é praticado à mão armada, ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, a pena de reclusão de 2 a 6 anos. Aqui nós temos uma qualificadora. O parágrafo 2º, se há emprego de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. É uma norma explicativa. A pena, parágrafo 3º,
A pena é de reclusão de 1 a 4 anos, se o crime é praticado por pessoa sob custódia, cuja custódia ou guarda está o preso ou internado. Aqui nós temos também uma qualificadora. E temos uma situação interessante no parágrafo 4º. No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. É uma pena alternativa e hoje quem faz esse tipo de custódia é a chamada polícia penal, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual. Nada obsta que também essa fuga venha a ocorrer fora do sistema prisional, que é chamado extramuros. É possível que eu tenha trazido alguma coisa nesse sentido nesta explicação. Então, veja bem, a conduta típica é promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, e aqui nós fazemos uma análise do núcleo do tipo. O verbo nuclear é promover, que significa dar causa. É crime comum. Ocorre num ambiente prisional, que tanto pode ser no interior de um estabelecimento prisional, que é chamado intramuros, bem como durante a escolta policial, que é chamado extramuros. Extramuros. Pode acontecer numa escolta para um tratamento médico, para um tratamento hospitalar, para um deslocamento de um presídio para o outro, né, de transferência de preso de um lugar para outro. Enfim, pode acontecer não só no ambiente prisional, que é um ambiente intramuros, mas nada obsta que também esse tipo de delito possa ocorrer extramuros. Bom, e aqui sujeitos do delito. Qualquer pessoa. Normalmente quem tem a custódia do preso ou da pessoa que esteja com a medida de segurança. E o sujeito passivo é o Estado. O elemento subjetivo é o dolo. Também a forma culposa, conforme nós já falamos lá no parágrafo 4º, se houver culpa lá do funcionário público incumbido da custódia, da guarda do preso, né? Do preso ou da pessoa que esteja cumprindo uma medida de segurança. Aqui, conceito de fuga é a escapada ou o rápido afastamento do local onde está o detido. Concretiza-se a fuga, ainda que não seja definitiva, ainda que seja por um tempo pequeno, remoto. Pessoa presa, ela deve estar presa legal, porque se a prisão for ilegal, evidentemente que não vai caracterizar esse tipo de delito. Pode caracterizar um abuso de autoridade, né, que é previsto na nova lei de abuso de autoridade. Trata-se de um crime comum, material, de forma livre, comissivo, instantâneo, unissubjetivo e plurissubsistente. Bom, aí nós temos aqui algumas formas qualificadas. Aquele que é cometido à mão armada, concurso de 2 ou mais pessoas, ou mediante arrombamento. O parágrafo 1º, se o crime é praticado à mão armada, ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, a pena de reclusão de 2 a 4 anos. Aqui, evidentemente, que é uma forma qualificada. Agora, nós temos também a forma culposa. Quando praticado na forma culposa, o crime é próprio, né? O crime é próprio pelo funcionário. Bom, aqui nós temos o delito de evasão mediante violência contra a pessoa. Preste bem, porque esse tipo de delito ele tem uma elementar muito, mas muito interessante, que interessa a chamada classificação do delito. Evadir-se ou tentar evadir-se. Gente, esse é o famoso crime de atentado. É o famoso crime de atentado, onde não se pune a tentativa. Evadir-se ou tentar evadir-se, o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. A pena é de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência.
E aqui algumas informações de praxe para que nós possamos elucidar esse tipo de delito. Conduta típica: evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Aqui uma pena de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Análise do núcleo do tipo. Evadir-se significa fugir, escapar da prisão. Sujeito ativo. Quem pode praticar esse tipo de delito? É a pessoa presa ou submetida à medida detentiva, internação. Nós temos que ter uma prisão legal e tem que ter também a violência contra a pessoa. Aqui tem uma classificação interessante, é crime comum, especialmente de mão própria, né? Não pode pedir uma outra pessoa para praticar em seu nome. É um crime material, é a forma livre, instantânea, crime comissivo, tem uma ação, unissubjetivo, pode ser praticado por uma única pessoa, plurissubsistente, pode ser praticado por vários atos, e sendo praticado em vários atos, admite, em tese, a tentativa. Ou melhor, aqui não se admite a tentativa. Por quê? Porque o crime também é de atentado. Porque o crime é de atentado, aquilo que eu falei lá atrás. Só corrigindo. Evadir-se ou tentar evadir-se. Não se admite tentativa, pois trata de crime de atentado. Trata-se de crime de atentado. Por favor, anote bem isso aí. Arrebatamento de preso. Artigo 353. Arrebatar preso a fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. A pena de reclusão de 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência. Bom, nesse caso específico, é interessante que a pena mínima não é superior a 1 ano. Sendo o delito de médio potencial ofensivo, cabe, se preenchidas as condições legais, a suspensão condicional do processo. Artigo 89 da Lei 9.099, de 95. Agora, algumas informações importantes. Arrebatar preso, a fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. A pena de 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência praticada. O sujeito, o objeto jurídico é a administração pública, né? A administração da justiça. Sujeito ativo é qualquer pessoa, é crime comum, podem ser praticados inclusive pelo funcionário público, né? Que também pode caracterizar o crime de violência arbitrária, que é previsto no artigo 322 do Código Penal. Lugar do fato. Pouco importa, seja no estabelecimento penal, intramuros, ou seja fora do estabelecimento penal, é chamado extramuros. Guarda ou custódia. Pode ser exercida por carcereiro, escolta policial, enfim. Carcereiro hoje, na verdade, essa figura desaparece do meio da segurança pública para dar lugar ao agente penitenciário e, mais recentemente, à polícia penal, por força de uma emenda constitucional. Momento consumativo. Trata-se de crime formal. Consuma-se com arrebatamento, não sendo necessário que o preso venha a ser seviciado, tá? Não há necessidade, ok? Basta o arrebatamento com violência. Bom, agora nós temos um outro tipo de delito muito comum nas rebeliões aqui no Brasil, né? Previsto no artigo 354. Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou a disciplina da prisão. Pena de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. E aqui eu trago, interessante, disposições acerca desse delito. A conduta típica: amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão. Detenção de 6 meses a 2 anos. Até mesmo porque todos nós sabemos que a Lei de Execuções Penais, por volta do artigo 41,
tem lá as obrigações, os direitos, e uma das obrigações daquela pessoa que esteja cumprindo a pena privativa de liberdade é manter-se obediente, coadjuvante, averso a qualquer movimentação agressiva no sistema prisional. O objetivo, o objeto jurídico, aquele bem que o direito visa proteger, é o bom andamento da administração da justiça, da administração pública. Trata-se de crime coletivo ou de concurso necessário. É crime próprio. Só pode ser praticado por presos, né? Só pode ser praticado por presos. Bom, medida de segurança. A lei fala em presos e prisão. Por isso, entende-se inexistir em relação a essas medidas de segurança. Então, se for alguém cumprindo medida de segurança, não há possibilidade legal de fazer interpretação analógica para alcançar medidas de segurança, porque a lei está sempre falando presos, né? Está falando de prisão, de presos. Então, não pode ter uma interpretação elástica para atingir pessoas que cumprem medidas de segurança normalmente nos hospitais de custódia. Comportamento de rebeldia de presos, pessoas presas, agindo com reivindicações, pode ser justas ou injustas, pode ser por vingança. Local do fato. Não há necessidade de ser no presídio. Pode ser por ocasião de transferência, num comboio, num ônibus, enfim, pode ser extramuros. Momento consumativo. Aqui é crime material. Consuma-se com a efetiva perturbação da ordem e da disciplina, que são deveres daquelas pessoas que estão cumprindo medida preventiva de liberdade, se adaptar, se ajustar à ordem e à disciplina do sistema prisional. Bom, violência contra a pessoa. Primeira corrente. A expressão violência abrange a cometida contra a pessoa e coisa, havendo concurso material, é o entendimento. Uma segunda corrente entende que a expressão violência abrange somente a empregada contra pessoa. Damásio, ele filia-se à primeira corrente. Havendo lesão e morte, responde por esses delitos, além do motim. Haverá concurso material. Da mesma forma, ocorrendo o crime de dano, exatamente, que é uma situação muito discutida hoje no Brasil, se naquele quebra-quebra do sistema prisional, queima de colchões, né? Se isso poderia caracterizar o crime de dano, lá do artigo 163, parágrafo único do Código Penal, crimes contra o patrimônio. Bom, e aqui nós temos posições importantes, né, sobre o número de concorrentes, porque é um crime coletivo, é um crime necessário, né? Bom, pela interpretação sistêmicas, entende que no mínimo de 3 pessoas, né? Muito embora nós sabemos que determinado estabelecimento penal, às vezes com 3.000 presos, resta perguntar se 3 pessoas, se 2 pessoas serão capazes de virar, é o termo utilizado, né, a gíria utilizada, virar o presídio, né? Então, é necessário analisar caso a caso. Guilherme de Souza Nutti, ele propõe 4 presos, mas também ele ensina essa situação de propor o estudo de caso a caso. O Damásio entende 3 presos, nós temos aqui uma decisão no RT 653/310. O Júlio Mirabete, Fabinho Mirabete, entende 4 presos. Rogério Sanches, ele não opina, não é? Ele apenas cita a posição dos demais juristas, dos demais doutrinadores. Fernando Capês também, ele não opina, né? Não opina. O Ricardo Antônio Andreucci também não opina no Manual de Direito Penal, lá na página 471. E o professor Rogério Greco, nosso amigo, professor Rogério Greco, um dos maiores juristas deste país, entende 2 presos.
embora seja difícil o crime com um número tão insignificante. Onde é que ele explica isso? No seu curso de Direito Penal, na página 714. Então, aqui está tudo explicado. Evidentemente que durante a investigação, a autoridade policial vai analisar a possibilidade, a razoabilidade de um número tão insignificante de pessoa virar todo o sistema prisional, normalmente quando se trata de estabelecimento penal com um número elevado de presos. E aqui justamente aquilo que nós colocamos aqui da LEP, artigo 39 da Lei 7.210, de 84, que constitui dever dos presos e falta disciplinar, constituem deveres do condenado conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. Agora, preste bem atenção. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade, inciso 1, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem e a disciplina. 2, fugir. Então, a falta grave ela deve ser apurada para que realmente o juiz de execução possa tomar as medidas cabíveis, dentre elas, aquela prevista no artigo 118 da LEP, que determina a regressão de regime, que é sair de um regime menos rigoroso para um regime mais rigoroso. Agora nós temos aqui o delito de patrocínio infiel. Trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Aqui nós temos uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Nós temos aqui o patrocínio simultâneo ou tergiversação, que está aqui no parágrafo único, incorre na mesma pena deste artigo 355, o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias. Isso até, eticamente, não é uma coisa correta, não é? Não é uma coisa correta. Aí nós temos aqui a conduta típica para esse tipo de delito. Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando o interesse, cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. É o caput deste artigo 355. A pena é de 6 meses a 3 anos, além da multa. Sujeitos do delito, né? É um delito que pode ser praticado pelo advogado ou procurador judicial, defensor público, procuradores estaduais, municipais, federais, distritais, estagiários. Tudo isso a doutrina contempla como sujeito ativo. Sujeito passivo é o Estado, né? A administração da justiça. É o arranjo harmonioso da justiça. O verbo nuclear é o verbo trair, que significa ser infiel, ser desleal, enganar os deveres profissionais. E aí nós temos, falando em deveres profissionais, eu coloco aqui o artigo 33 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, não é? A Lei 8.906, que o advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Aí vem um parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente ou outro profissional, e ainda a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. Já o Código de Ética, no seu artigo 2º, traz textualmente: o advogado e indispensável à administração da justiça é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinando
à atividade do seu ministério privado, à elevada função pública que exerce. Que bacana, né? Moralidade pública, cidadania, defesa do Estado democrático de direito, da própria justiça, da paz social. Que coisa bacana, né? Que função nobre a função do advogado. Bom, e aí tem aqui algumas informações importantes. São considerados como prejuízo os danos materiais e os danos morais. A expressão prejudicando o interesse significa a modificação do mundo exterior, né? Nós temos aqui o chamado patrocínio, ocorre tanto nas causas cíveis quanto nas criminais. O patrocínio infiel, em inquéritos policiais, configura conduta atípica. Conduta atípica. E em procedimentos extrajudiciais, também desconfigura a conduta do artigo 355 do Código Penal. Isso porque, atendendo o princípio da taxatividade, que fala termo processo, né? Portanto, o patrocínio infiel só pode acontecer na esfera dos processos judiciais. Então, isso é muito claro. Bom, já encaminhando para o final do nosso encontro, vamos falar do patrocínio simultâneo ou tergiversação. Está no parágrafo único. Ocorre na mesma pena deste artigo, do artigo 355, o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias. E aí nós temos, eu coloquei aqui uma divisão bem bacana para ficar bem claro, né? O patrocínio simultâneo ocorre quando o advogado faz jogo com as duas partes, orientando ao mesmo tempo autor e réu, e a tergiversação, ou patrocínio sucessivo, ocorre quando o advogado desiste do patrocínio da causa de seu cliente para patrocinar a causa ex-adversa. Né? Bom, nós temos aqui o crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório. Artigo 356. Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Mais o lançamento aqui de informações relevantes. Tipo penal, inutilizar total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório. Esses são os elementos materiais do delito que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Quem pode praticar esse tipo de delito? Somente pode ser o advogado ou procurador judicial. É crime próprio. O particular não pode. Sujeito passivo é o Estado. Secundariamente, a pessoa prejudicada. O elemento subjetivo do tipo, o dolo. Aqui não contempla o elemento subjetivo específico. Também não há chamada forma culposa. Objetos material e jurídico. Os objetos materiais são autos, documentos ou objetos de valor probatório. E o objeto jurídico é a administração da justiça. Não é? É a administração da justiça. Logo abaixo, no item 5, nós temos a classificação. Trata-se de crime próprio, que pode ser praticado somente pelo advogado ou pelo procurador judicial. É crime material, é crime comissivo ou omissivo, instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente, admite na tentativa a tentativa na modalidade comissiva, embora, evidentemente, de difícil configuração. Bom, outro delito importante é o que se refere à exploração de prestígio. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça,
perito, tradutor, intérprete ou testemunha. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Aqui, em razão da pena mínima não ser superior a 1 ano, dependendo da situação concreta, pode suspender condicionalmente o processo na forma do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou a utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo, né? Ao juiz, ao jurado, ao órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. E aqui algumas informações importantes, né? Nós temos aqui um tipo penal onde figura os verbos solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Bom, esse tipo de delito é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito passivo é o Estado. Elemento subjetivo do tipo é o dolo, exige-se o elemento subjetivo específico, consistente na finalidade de influir nas pessoas descritas no tipo penal. Não há forma culposa, portanto, não se pune a título de culpa. Temos a classificação aqui, muito interessante, né, como sendo crime comum, material, comissivo, ou omissivo impróprio, instantâneo, unissubjetivo, unissubsistente ou plurissubsistente, forma em que se admite a tentativa. Nós temos agora a violência ou fraude em arrematação judicial, que é um tipo penal também importante, previsto no artigo 358, consistente em impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Aqui, no preceito secundário, nós temos a pena de detenção de 2 meses a 1 ano, ou multa, além, é claro, da pena correspondente à violência. Bom, aqui nós temos que esse tipo penal é impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo é o Estado. Não se pune aqui a forma culposa e nós temos aqui os objetos material ou objeto jurídico. O objeto material pode ser a arrematação judicial ou a pessoa que participa desta, e o objeto jurídico é a administração da justiça. Preste bem atenção agora. Preste bem atenção agora. Bom, a classificação: crime comum, formal, omissivo, comissivo, impróprio, instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente, admite a tentativa. Concurso de crimes: exige o tipo penal que, havendo violência, a pena correspondente ao seu emprego será aplicada em concurso com o delito do artigo 358. Importante esse artigo, tá? Muito importante esse artigo. Então, nós temos aqui sujeitos do delito, temos aqui o elemento subjetivo do tipo, que é o dolo, não há forma culposa, não é? E, ao final, nós temos um delito de desobediência que tem uma certa diferença com o artigo 330, que é crime praticado pelo particular contra a administração pública, que é o crime de desobediência. Aqui é uma forma de desobediência, uma forma especial. Desobediência à decisão judicial sob perda ou suspensão de direito. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial, que é uma forma de desobediência judicial. O próprio nome já fala desobediência judicial,
cuja pena é de 3 meses a 2 anos ou multa, que também vai para o juizado especial criminal. E também nós tivemos um outro delito que eu gosto de colocar lá no Código de Trânsito, que é uma forma de desobediência também, violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste código. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Então, aqui, muito importante essa disposição. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a participação de todos. Evidentemente que é uma matéria muito importante, é uma matéria que tem grande acervo doutrinário no Brasil, grandes doutrinadores escrevendo a respeito. Nós temos aí o Rogério Greco, o Rogério Sanches, o professor Kleber Masson. Então, são vários autores tratando desses temas importantes, desses temas que chamam a atenção da sociedade brasileira. E, na verdade, a nossa missão única e exclusiva foi trazer uma reflexão aos nossos alunos do 5º período do curso de Direito da faculdade, para que realmente nós tenhamos condições de construir juntos uma nova realidade, uma nova história. Muito obrigado a vocês e até a próxima oportunidade, querendo Deus. Um abraço!